Boa tarde, está de volta o programa Eclésia neste início de semana e para centrar desta vez a sua atenção no Ano Europeu do Envelhecimento Ativo que se comemora ao longo deste ano que agora começa. Integrar os mais velhos, valorizar a idade e a experiência e combater a precariedade social, tantas vezes associada à terceira idade, são linhas de reflexão que queremos hoje desenvolver com os convidados que temos entre nós. São eles o Dr. Hélio Abreu, presidente do movimento Vida Ascendente, movimento cristão de reformados, e também o Dr. José Batalha, presidente da direção da Federação das Instituições de Terceira Idade. A ambos agradeço o facto de estarem hoje aqui com o programa Eclésia. Dr. José Carlos Batalha, começava talvez por si, e lendo algo que já escreveu relativamente a este Ano Europeu do Envelhecimento Ativo, identifica nomeadamente esta questão do envelhecimento e as alterações climáticas como grandes problemas com os quais se debate hoje a nossa sociedade. De facto, muito boa tarde. De facto, assim é. Para a FITI, os problemas do envelhecimento e das alterações climáticas serão seguramente os problemas mais preocupantes, mais inquietantes no próximo meio século. Isto porque, obviamente, que a nossa sociedade não está adaptada, não está parametrizada, não está adaptada à população cada vez mais idosa e por isso esta problemática deve ser encarada como uma mudança fundamental que importa que aconteça a todos os níveis da sociedade. Não é? É um determinismo económico este, não apenas, também da mentalidade das próprias pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu creio que a questão da sociedade não estar adaptada às problemáticas resultantes deste fenómeno do envelhecimento tem também muito a ver com uma questão que se prende com a organização social. Ela própria precisa de sofrer alguma transformação no sentido de invertermos este panorama, não é? Dr. Hélio Abreu, que oportunidade encontra neste Ano Europeu do Envelhecimento Ativo? Um ano europeu numa Europa que se debate com crises diversas, do foro económico, dos déficits, das dívidas externas dos países. Como é que há espaço para se viver de forma correta e tirar partido deste ano do envelhecimento ativo, quando a população mais idosa está neste momento a enfrentar graves dificuldades, tal como a população não tão idosa, mas devido ao aperto económico em que vivemos, a população idosa também acaba por estar mais exposta, não é? Claro. Eu creio que o problema é realmente que haja uma maior compreensão de que as pessoas com 60 anos ou mais, e os reformados, não são pessoas que estão fora da vida e que, portanto, têm ainda um papel a desempenhar. Que, por vezes, os próprios não estão conscientes disso e, por outro lado, as pessoas que o rodeiam também não, o que é trágico. É evidente que as pessoas idosas têm saberes fazer, saberes seres, que deveriam transmitir, que há interesse em que transmitam aos outros. E realmente, nós vemos que os idosos são muitas vezes marginalizados, estão fora digamos, de um convívio social, estão isolados e muitas vezes é a própria família que os isola, não é? Por falta de espaço, por falta de tempo, por falta de condições. Além disso, há uma falta de atenção muitas vezes por aquilo que eles dizem e consideram que as suas opiniões não têm valor. Por outro lado, há uma recusa mesmo de alguma maneira de pensar um pouco no tempo que se passaram, na vida que houve, etc. Não é? Portanto, eu creio que não depende só de aspectos económicos, depende muito de atitudes mentais das pessoas em geral e dos próprios idosos em particular. Não é? Todos eles deviam ter uma visão muito mais positiva e muito mais de aproveitar aquilo que podemos dizer que é o ouro de cada tempo,
E cada idade tem as suas vantagens, tem as suas características positivas que os idosos deviam explorar designadamente mediante associantes, etc. Né? Portanto, não está em causa só o problema, penso eu, dos custos ou dos capitais, mas sim o problema das pessoas e da maneira como se veem a si próprios e aos outros. Pegando nas suas palavras e no seu entender, pergunto eu agora, a Europa terá a aprender com outros continentes onde o idoso ainda tem um papel diferente no seio da família? Eu estou-me a recordar de países, segundo os nossos padrões de desenvolvimento, obviamente não estão no nosso nível de desenvolvimento económico, social, de conforto. O caso da África, por exemplo, mas onde a figura do idoso ou do Oriente é bastante valorizada, não é? Exatamente. A Europa também terá a aprender com esses continentes? Eu penso que sim, concordo perfeitamente, porque aí dá-se valor à experiência, ao tal saber fazer ou saber ser que os idosos têm, não é? E enquanto que na Europa isso não existe. As pessoas chegam aos 60 anos e é como se fossem para a prateleira e acabou, não é? Não é possível, porque há tanta coisa que os idosos podem fazer e é evidente que não é a partir de uma data matemática da reforma que a pessoa é arrumada, mantém as qualidades que tinha anteriormente. É só ao longo do tempo, depois, com o passar dos anos, é que evidentemente o relógio biológico vai funcionando e as pessoas vão perdendo qualidades. Mas é evidente que há imensas qualidades, há imenso saber, há imensa experiência que podia ser aproveitado com proveito para todos. Não é? Dr. José Carlos Batalha, referia há pouco ali o Dr. Hélio Abreu que isto não é uma questão de idade, a partir dos 60 anos que se é idoso, ou antes disso não se é. Convém esclarecer ou sublinhar que o ser idoso, obviamente, é um determinismo de ordem física, mas também psicológica. Há gente com 20 e tal ou 30 anos que estão perfeitamente idosos nas suas ideias, na sua postura perante a vida, e gente mais avançada na idade com um espírito perfeitamente jovem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Há pouco, aqui conversava com o Dr. Hélio e dizia-lhe exatamente isso. É que há aí jovens que estão perfeitamente mortos para a vida e não sabem que estão, e há idosos com uma vitalidade, com uma capacidade, com uma vontade de sonhar que me parece que é extremamente importante. Mas se me permitir, deixe-me só recuperar um pouco aquilo que o Dr. Hélio acabava de dizer para dizer o seguinte. De facto, hoje o problema também é um problema de valores, é um problema da família. E esta ausência de valores é que nos conduziu a este estado. A esperança de vida, o aumento da esperança de vida, tem também alguns aspectos positivos no seio da própria família. Importa que a família saiba utilizar esses ganhos. E, portanto, repare que, por exemplo, hoje os avós, esta instituição muito importante, não é? Hoje os avós conseguem eventualmente estar mais tempo com os seus descendentes, com os seus netos. E isto é extremamente importante, porque os mais idosos, os maiores, os nossos amigos espanhóis têm este termo que acho que é muito feliz, conseguem-nos transmitir desde logo uma coisa extremamente importante, que é a memória. E um país sem memória é um país sem história. E, portanto, nós aprendemos a memória, aprendemos os valores, aprendemos uma outra coisa que é fundamental num momento que se vive de estagnação económica, que é a confiança. Os mais idosos transmitem às novas gerações confiança. E, portanto, isto é extremamente importante. É seguramente importante que a sociedade aprenda com estas questões. Mas já nas civilizações antigas, como na China, de Confúcio, portanto, século VI a.C., os filhos eram severamente penalizados se não soubessem tratar bem dos seus pais. E, portanto, importa agora olhar para trás e perceber que hoje encontramos lares repletos de gente com filhos a viverem a viverem muito bem, a viverem com belíssimas condições económicas. E, portanto, hoje encontramos lares que são autênticos
depósitos. E, portanto, é esta sociedade que nós não queremos. É importante que hoje os nossos idosos sejam vistos, de facto, com o valor que eles têm. E eles podem fazer. É aproveitar a sabedoria que eles têm, aproveitar toda a sua capacidade, porque temos ainda muitos idosos em pré-reforma ou em reforma, com capacidades incríveis para poder contribuir para uma sociedade melhor e para uma sociedade do ponto de vista, até do ponto de vista económico. Isso é possível, não é? Dr. Hélio Abreu, nós estamos a entrar no ano do envelhecimento ativo, mas acabamos de sair do ano do voluntariado e envelhecer de forma ativa, o voluntariado é uma alternativa, é uma possibilidade também que se abre a muita gente que saiu do mercado de trabalho com competências muito importantes, não é? Com grande valor a nível de conhecimentos científicos até, e que pode prestar um excelente trabalho à sociedade civil no trabalho voluntário também, não é? Exato, concordo perfeitamente. É extremamente importante esse aspecto do voluntariado e neste caso em concreto, até em relação aos idosos, à quarta idade, digamos. Porque há idosos realmente em condições terríveis. Há pouco vimos na televisão casos de pessoas isoladas em quartos andares em Lisboa, que não recebiam pessoas há não sei quanto tempo, que não têm elevadores, e que não são visitados por ninguém. Quer dizer, os casos de idosos isolados são impressionantes numa sociedade como a nossa, em que há tanta gente certamente disponível, e neste caso também os novos têm um papel desta solidariedade entre as gerações. Eu penso que os novos também tinham um papel aí a fazer, que era ver como é que podiam apoiar esses idosos, mas a prioridade também para os próprios idosos válidos apoiarem aquela quarta idade que está em condições terríveis e que devia ser realmente ajudada a superar essas condições. Não é? E a pessoa sentir-se útil às outras é talvez o antidepressivo mais forte, não é? Completamente. Dr. José Carlos Batalha, neste campo, e este ano abrirá certamente a discussão a esses aspectos, a questão da fiscalidade também é um campo muito interessante para ser debatido neste ano do envelhecimento ativo, porque é hora dela também começar a beneficiar as famílias que vão em contraciclo, não é? E que querem integrar os seus idosos em casa. Sem dúvida. Repare que a questão das políticas fiscais insere-se na questão das políticas de família. E há pouco, quando começávamos, dizíamos que, de facto, nós somos o 7º país mais envelhecido, mas também importa dizer que importa investir na maternidade, nas condições, na promoção da maternidade, no dar condições à mulher que trabalha para que se inverta esta situação e para que o índice de fecundidade aumente. Não é? Aliás, um pouco como vai sendo feito por esta Europa. E nós não o temos feito. E depois, também, hoje, em sede de dedução fiscal, só os encargos com os lares é que serão considerados. E, portanto, não se percebe porque é que o lar, que é uma instituição pesadíssima do ponto de vista económico, e nós defendemos que será importante apostar promover os cuidados no domicílio, o chamado serviço de apoio domiciliário. Porque, desde logo, o idoso sente-se na sua casa, no seu espaço, e é possível, de forma muito menos onerosa, conciliar esta situação e, portanto, até que ponto é que estes encargos não poderiam ter um olhar, enfim, do fisco, um olhar mais generoso e mais motivador, para que a sociedade ela própria decida promover de forma inequívoca a questão de ter os seus idosos nas nossas casas, nas suas casas, não é? Há pouco importava aqui referir uma situação que me parece extremamente importante. É que, também na sequência daquilo que dizia o Dr. Hélio, é que hoje assiste-se a uma coisa terrível na cidade e nas vilas e nas aldeias, que é o problema da solidão. A solidão é seguramente
a doença do tempo, deste nosso tempo. E são milhares e milhares de idosos que vivem em solidão. E, portanto, a solidão e a saúde estão intimamente relacionadas. E, portanto, uma gera a outra, não é? E, portanto, sem saúde, também os idosos não podem participar ativamente na sociedade, não é? Vivendo em solidão, obviamente que não. E, portanto, importa consciencializar as pessoas, importa dinamizar a sociedade civil ao nível do bairro, ao nível do comerciante, ao nível dos vizinhos. Os vizinhos hoje são também uns atores sociais extremamente importantes, porque sabem, porque conhecem as pessoas. Os comerciantes de bairro, ainda na nossa cidade é possível termos isso, mas também nas vilas e nas aldeias, onde existe uma rede de vizinhança, uma rede de solidariedade de vizinhança ainda mais ativa, felizmente, graças a Deus que existe. Mas na cidade é possível mobilizar outros atores, as juntas de freguesia, os estudantes, por exemplo, os estudantes poderem, e os idosos que vivem sozinhos, poderem disponibilizar espaços para que os estudantes tenham casas mais baratas, os estudantes que estão deslocados, a estudar nas nossas universidades. Portanto, há todo um conjunto de estratégias que é possível pensar. Portanto, as juntas de freguesia, as forças de segurança, os bombeiros, a Cruz Vermelha, é preciso sinalizar as pessoas que estão. Porque, repare, hoje o envelhecimento é notícia e muitas vezes é notícia pela negativa. É verdade. Dr. Hélio Abreu é presidente do Movimento Vida Ascendente, Movimento Cristão de Reformados. Referimos aqui diversos desafios que esta questão abre à sociedade, também à Igreja. Ao fim e ao cabo, apesar das assembleias cristãs serem constituídas maioritariamente por gente já mais envelhecida na idade, e isto às vezes é apresentado até como um ponto negativo, mas a Igreja também encara aqui um desafio de promover práticas pastorais e de saber integrar também aqueles que vão avançando na idade na própria dinâmica da comunidade cristã. Exatamente. Pois, o movimento pretende realmente responder a isso. Portanto, os nossos objetivos são a espiritualidade, o apostolado numa ótica de serviço e a amizade. E efetivamente, muitos idosos aparecem, mas muito poucos em relação à totalidade, não é? Porque realmente não se entende. Eu penso que há uma certa, não sei se é alergia, mas as pessoas têm uma certa receio de ir para um movimento de idosos porque não querem ser considerados idosos, porque acham que estar no movimento de idosos os aproxima da ida para o pai e, portanto, estão perto da morte. Isso é motivo de alegria. Exatamente, quer dizer, não se entende. Nós damos muito valor a que as pessoas melhorem do ponto de vista espiritual. Temos ações de formação e várias ações. Estudamos um livrinho cada ano. Este ano, por exemplo, que é dedicado precisamente ao dom do envelhecimento. O Dom António Marcelino, que é o nosso assistente nacional, arranjou este livrinho com meditações com um nome muito interessante, que é Ouro de cada tempo, Mel de cada flor. Para não se chamar dom da longevidade, que as pessoas não gostam muito, ouro de cada tempo, mel de cada flor. Pode mostrar para aquela câmara. E cá temos aqui o Simeão, que é um idoso típico que esperava há muito pelo nascimento de Jesus Cristo, que está no templo e que o recebe nos braços. Cá temos um idoso que estava à escuta do Senhor e que o recebeu nos seus braços, não é? Portanto, nós efetivamente o que pretendemos é que, através de uma espiritualidade mais profunda, em que as pessoas veem melhor Cristo como seu modelo, possam aproximar-se, digamos, da ação de Cristo e fazer como Cristo fazia e dedicar-se aos outros. Temos muita gente que está no nosso movimento e que está nos mais variedíssimos depois movimentos, desde o apoio alimentar, o banco alimentar, inclusive há casos em que se fazem ações concretas fora do normal, por exemplo, uma colónia para idosos que nunca tiveram férias, uma colónia de férias para idosos que nunca tinham tido férias. Coisas interessantíssimas que são feitas, consoante os problemas que há no local, dentro desta ótica, desta frase que vem aqui no livro também, porque ninguém pode viver sem amor, não podemos esquecer que somos todos irmãos e que a solidariedade fraterna não é um sentimento, mas a expressão central da fé e da caridade cristã. É isto que nós pretendemos viver.
Muito bem. Dr. José Carlos Batalha, como é que a Federação das Instituições de Terceira Idade, a FITI, se está a preparar, ao fim e ao cabo, para viver este ano? Certamente terão imaginado algumas formas de o assinalar. O que é que está previsto nesse sentido? Exatamente. Nós começámos já no final do mês passado, portanto, no final do último mês do ano, com um seminário que organizámos cá em Lisboa, na Casa do Artista, com a presença do Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, e foi um seminário que quis marcar o arranque deste tempo de reflexão, mas tempo de ação também. Queremos que a FITI, que irá continuar com alguns seminários temáticos, porque importa aprofundar muito bem todas estas questões, nas várias dimensões, na dimensão económica, na dimensão da saúde, na dimensão social, das problemáticas do envelhecimento, mas também olharmos para a relação intergeracional, olharmos também para os jovens. Os jovens são parte ativa deste processo e é nesta relação intergeracional que nós entendemos que se joga o futuro da sociedade, porque é possível transformar esta relação intergeracional numa ponte de afetos. E, portanto, para que exista uma sociedade mais coesa, uma sociedade com um rosto mais humano, nós temos que apostar nesta ponte de afetos, ou seja, nesta ligação entre os mais idosos da nossa sociedade e os mais jovens. E os jovens também não têm que ter medo de envelhecer, não é? Não, os jovens estão a envelhecer. Nós envelhecemos... Mas há hoje um movimento generalizado de recusa determinante a tudo isto. Claro, mas nós envelhecemos a partir do momento em que nascemos e, portanto, o envelhecimento é uma constante na nossa sociedade. Muito rapidamente, temos um minuto. O que é que está a ser preparado neste momento, ou que ideias têm para abraçar este ano do envelhecimento ativo por parte do movimento Vida Ascendente? Bom, nós temos um desafio importante, que temos algumas dioceses, principalmente no norte do país, a faixa norte e os Açores, em que não temos ainda um movimento implantado, não é? Portanto, é um grande desafio. Queríamos ver se realmente, neste ano, conseguíamos lançar um movimento aí. Pode ser a oportunidade para que isso aconteça. Dr. Hélio, Dr. José Carlos Batalha, muito obrigado por terem estado esta tarde aqui no programa Eclésia a debater estes temas. Muito obrigado pela vossa presença. Eu é que agradeço. Ficam então ideias e linhas de rumo que deverão inspirar as políticas e a forma com que lidamos com a idade e com aqueles que por ela avançaram e reclamam também um lugar ativo na sociedade. Hoje, a olhar o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo, foi o programa Eclésia, que promete voltar amanhã. Até lá, tenha uma muito boa tarde.